Olá, estamos começando aqui mais um podcast Tudo Junto e Misturado. Sou Raniele Cavalcante, é um prazer estar aqui com você para a gente trazer um assunto muito interessante e esclarecedor e também tem afetado aí muitas mulheres. A gente vai saber sobre esses sintomas, o que é de fato isso. Eu estou falando sobre endometriose, é um prazer a gente receber aqui o Dr. Ari Vanderlei, ele é especialista nessa área, ginecologista, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto. Doutor, muito prazer, muito obrigado pela presença aqui, por aceitar o nosso convite para a gente esclarecer sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo. Olá, Raniele, eu que agradeço o convite. É um prazer enorme estar aqui na Fonte TV e falar de um assunto que é tão importante para as mulheres. Isso é verdade. Então, para a gente já começar, né, nesse assunto, de fato, como que a gente pode definir a endometriose? Como ela começa a afetar, como ela atinge o corpo das mulheres, doutor? Então, vamos lá, a endometriose é uma doença que acomete a mulher na vida reprodutiva dela, ou seja, é uma doença que se inicia quando a mulher começa a menstruar e tende a desaparecer, a sumir, na maioria das mulheres, quando ela chega na menopausa, ou seja, numa fase muito importante da vida dela. Estima-se que no mundo tenha 180 milhões de mulheres com a doença, no Brasil aproximadamente 7 milhões, uma em cada 10 mulheres apresenta a doença e basicamente é uma doença que ela é benigna, né, uma doença crônica, inflamatória e que causa dor e infertilidade. Essa doença, o que ela é, resumidamente, né, é a presença de um tecido parecido ao tecido que reveste o interior do útero, o endométrio, fora desse local, o que causa esse processo inflamatório, a dor e a infertilidade. Esses sintomas mais comuns, é mais a dor, doutor, que a mulher sente? É parecida com uma dor de cólica menstrual? Ela é mais intensa? De que forma que esses sintomas começam a aparecer? Isso é extremamente importante, porque hoje o atraso no diagnóstico, ele está em torno de 11 anos. Uau. E quanto mais precoce a gente faz o diagnóstico, melhor para a paciente. E nós temos que chamar a atenção exatamente para os sintomas, para que a gente consiga fazer esse diagnóstico de uma forma mais precoce, né? Então vamos lá, os 6 Ds é que as mulheres têm que estar atentas, né? Vamos lá, dor, cólica menstrual. Isso chama muita atenção, principalmente naquelas mulheres que vão parar no pronto-socorro, que necessitam de medicamentos injetáveis para superar a dor, né? Naquelas que têm vida sexual, dor durante a relação sexual, uma dor profunda, também chama bastante atenção. Dor ao evacuar no período menstrual e dor ao urinar, que também piora no período menstrual. Esses são os principais sintomas e, claro, nas mulheres com infertilidade, 50% das mulheres com infertilidade, elas podem ter endometriose, é uma das principais causas de infertilidade. E ainda, aquela mulher que tem uma dor no pé da barriga o mês inteiro, não só no período menstrual. Então, essas mulheres precisam conversar com o ginecologista e fazer uma investigação. Doutor, é muito comum a gente ouvir sobre essas mulheres quando estão no período menstrual que sentem muita dor, como o senhor trouxe esse exemplo aí, que precisam de medicamentos injetáveis. Muitas delas, em algumas situações, sofrem um desmaio de tanta dor, precisam parar no pronto-socorro. Essa relação de estar com uma dor intensa pelo período menstrual e a endometriose, sempre quando existe essa dor, precisa ser investigado, porque ela pode sim estar desenvolvendo a endometriose, ou ela já está, ou nem sempre é esse caso? Como que funciona nesse sentido? As cólicas menstruais, elas podem ser de origem primária, a gente chama de dismenorreia primária, né? Essas nem sempre serão pela endometriose, tá? Agora, essa cólica menstrual que leva a mulher ao pronto-socorro, que atrapalha o dia a dia dela, impedindo ela de ir ao trabalho e à escola, essa sim precisa ser investigada. Como que a endometriose ela vem impactar na infertilidade, doutor? Como o senhor disse, quando há a infertilidade, a mulher está tentando ter filhos e percebe-se que não está conseguindo, sempre vai ser relacionada à endometriose? É assim, imagine uma mulher que está tentando engravidar há mais de ano e não consegue, né?
o parceiro não tem nada, faz todos os exames, está tudo bem. 50% dessas mulheres têm a probabilidade de ter a doença, de ter endometriose. Agora, e se eu faço o diagnóstico em uma mulher e falo, olha, você tem endometriose, aí ela vai me fazer a seguinte pergunta: doutor, eu vou ser infértil? Eu vou dizer para ela, olha, você tem 50% de chance de ser infértil. Tá? Então, é um percentual alto, é uma das principais causas de infertilidade. E um detalhe, que eu já tinha dito, 20% das mulheres com endometriose, elas não têm sintomas. E elas só vão descobrir a endometriose quando tentam engravidar e não conseguem. Uau! E é possível a mulher já ter tido filho e ela desenvolver essa endometriose depois? Sim, porque 50% de mulheres com endometriose são inférteis, mas 50% podem ter filhos. E podem engravidar até espontaneamente. E quem já está com endometriose também, com esses 50%, há também as 50% de chances aí de engravidar. De engravidar. E nesse período aí, nesse processo, ela sente alguma coisa diferente? Nesse processo de gestação com a endometriose, ela precisa ter um cuidado específico, um olhar específico para a sua saúde? Ou é tranquilo, só o acompanhamento mesmo com o seu obstetra e fazendo o pré-natal? Então, as mulheres que a gente sabe que elas têm endometriose e elas ficam grávidas, elas têm alguns pequenos riscos, tá? Mas não vai impactar tanto no pré-natal dessas mulheres, tá certo? Então, um bom acompanhamento com o obstetra, é possível que a gravidez seja bem tranquila. E é importante dizer que enquanto ela está naquele período gravídico e depois amamentando, basicamente ela pode não ter nenhum sintoma da doença. Doutor, como que a endometriose, que é um assunto muito importante, que traga um olhar muito especial, né, da saúde para um todo, para a sociedade, para as mulheres, como que ela vem diferenciar a outros problemas ginecológicos, né? Porque a mulher, ela precisa desse acompanhamento, ela tem que ter um olhar para si, ela precisa conhecer o seu corpo, precisa conhecer algumas situações diferentes que acabam acontecendo no seu corpo, que é de comum, que a gente sabe que a mulher precisa ter esse acompanhamento sempre, precisa estar, né, fazendo ali a conversa com o seu ginecologista, enfim, com o seu médico. Mas a endometriose, ela é algo mais grave desses problemas ginecológicos, por exemplo? Então, a endometriose, primeiro, o maior problema que eu vejo é essa dificuldade do diagnóstico, né? A paciente sofre por anos, não é feita uma investigação adequada, e daqui a pouco eu vou falar como a gente pode fazer esse diagnóstico, né? Não apenas pelos sintomas, mas também pelas imagens, né? Então, eu acho que o maior problema e que pode agravar a situação dessa mulher é demorar muito para fazer o diagnóstico. E quando eu falo assim, agravar, em que circunstâncias? Né? Primeiro, a infertilidade. Quanto mais tempo se demora, mais a doença pode agravar e as chances dessa mulher engravidar vai diminuindo. Então, a infertilidade. E outra coisa que pode acontecer tem algumas situações que são graves para a mulher. O risco de obstrução intestinal, podendo levar ela a ter um processo agudo, ir para uma emergência, uma cirurgia de emergência. O risco de obstrução de vias urinárias, com risco de perda da função renal, de perda renal. O risco de comprometimento do apêndice, do intestino delgado, que também são graves, e o risco também de grandes lesões ovarianas, fazendo com que a mulher venha perder a reserva ovariana dela e tendo um comprometimento também na fertilidade. Então, é uma doença que precisa ter um diagnóstico precoce, para que a gente evite todas essas situações. E sem contar que esse diagnóstico precoce também, ele pode mudar a vida dessa mulher, porque dor, infertilidade, num período da vida que é muito importante, comprometendo as relação com o marido, por dor na relação sexual, comprometendo o desempenho dela no trabalho, nos estudos, tudo isso é grave
E isso gera também alterações emocionais, ansiedade, depressão. Então, a vida da mulher com endometriose, que o diagnóstico é tardio, realmente é muito complicada. Eu até ia entrar nesse assunto, doutor, porque não é só propriamente a doença em si que vem, de certa forma, para impactar a mulher, mas existem também outros fatores, como os fatores emocionais também, né? E a mulher que é diagnosticada, que está passando por esse problema, é importante ela ter um apoio do marido, é importante ela ter o apoio da família, ela está diretamente em acompanhamento com o seu médico ali para também ter essa segurança, porque é uma situação muito difícil, é um momento muito difícil para ela, quando ela está passando, está na fase aguda, onde ela está sofrendo com muita dor, existem muitos tipos de situações que envolvem e vão impactar esse emocional dessa mulher também, até para você conseguir evoluir no seu dia a dia e vai impactar nas suas relações de um modo geral. Sim, um número grande das mulheres com endometriose, elas têm uma predisposição maior para depressão, para ansiedade. Com o passar do tempo e dos anos, ela vai diminuindo o convívio social dela. Os problemas em relacionamento, eles são grandes, né? É uma realidade se você não corrige isso e tira a paciente daquele ciclo de dor. E até mesmo a infertilidade acaba impactando nos relacionamentos. Porque a maioria das mulheres, eu não vou dizer todas, mas a maioria das mulheres tem esse sonho, né? De gerar uma vida, de gerar um filho. E quando ela recebe esse diagnóstico de infertilidade, muita coisa muda dentro dela. Sim. Né? Um sonho que está indo por água abaixo, que está saindo pelos dedos, né, doutor? E realmente, se essa mulher ela não está com um psicológico, com um emocional forte, com um emocional ali sustentado, ou ter uma rede de apoio por trás para ajudar essa mulher, aí é onde vem a depressão, aí é onde entra a ansiedade. E uma coisa que é interessante é que o comportamento da mulher atual é bem diferente de 3 gerações atrás. Hoje as mulheres, elas menstruam, elas são crianças ainda, né? Tá no ensino fundamental, nem passa pela cabeça casar, ter filhos, né? Como era 3, 4 gerações atrás, né? Nossas avós, bisavós, elas menstruavam, casavam e começavam a ter filho. E de certa forma as gestações trazem uma proteção para a endometriose, mas hoje é totalmente diferente. A mulher menstrua, ela ainda está lá no ensino fundamental, ela vai concluir, ela vai para o ensino médio, ela vai fazer um vestibular, ela vai fazer o ensino superior. Aí sim, aí ela começa a trabalhar, ela quer se firmar profissionalmente. E hoje está mais independente, né, doutor? Mais independente, né? E aí ela consegue se firmar no mercado de trabalho, e aí ela quer viajar, aí ela fala, agora eu vou casar. Aí ela já está ali com seus 30, 35, e agora eu quero ter um filho. E aí vem a surpresa. E é uma fase que ela já está começando a ter uma queda na fertilidade. E associada à endometriose, isso pode ficar muito pior. E é uma luta diária que a gente enfrenta no consultório. Doutor. E com relação à questão do diagnóstico, a gente começou a trazer esse assunto, né? E eu acho que é importante também, porque o senhor falou que não é apenas só com os sintomas que se descobre, né, a endometriose, e o senhor bem disse também que existem mulheres que elas não têm esses sintomas, né, que não vão trazer esse alerta para essa mulher, mas existem outros tipos de fatores aí que podem ajudar, que auxiliam no dia a dia essa descoberta da endometriose. De que forma é feito esse diagnóstico? Legal, então vamos lá. Apareceram aqueles sintomas, cólica menstrual, vamos repetir aqui rapidamente, cólica menstrual, dor na relação, dor para fazer cocô, dor para urinar, conversar com o ginecologista, né? E já trazer a preocupação. Doutor, será que eu tenho endometriose? Se já tiver um caso confirmado na família, mais importante ainda, porque há uma hereditariedade. Se a mãe tem, 60% de chance da filha ter. Se uma irmã tem, 60% da outra ter. Então, se já tem caso na família e está com sintoma, já pedir para que seja investigado. Né? E aí, como é que é feito esse diagnóstico definitivo? O exame físico, às vezes, pode mostrar, num próprio exame especular, num toque que o ginecologista faz, é possível já ter a percepção. E o que a gente tem hoje de arma, que é extremamente importante, é a avaliação por imagem. Mas essas avaliações por imagens, nós chamamos de mapeamento para endometriose,
Pode ser feito por ultrassonografia ou por ressonância magnética, sempre com preparo intestinal. E aí vem um detalhe, com um especialista no diagnóstico por imagem dessa doença. Felizmente aqui em Goiás nós temos bons especialistas. Teve um período que se pensava em até ir para Brasília ou São Paulo, em outro lugar, mas hoje não, nós contamos com bons profissionais e basicamente o diagnóstico hoje é feito com esse tripé: sintoma, exame físico e exame de imagem. Doutor, o senhor também falou sobre as mulheres que após a menopausa acabam, desenvolvendo, descobrem. Mas hoje, como a gente trouxe aqui o exemplo que as mulheres hoje estão menstruando cada vez mais cedo, a vida das mulheres hoje estão completamente diferentes do que há alguns séculos atrás, há um tempo atrás. As mulheres também hoje estão desenvolvendo, estão tendo endometriose mais cedo do que antes? Bom, na verdade, a doença, ela começa a entrar em atividade desde a primeira menstruação. Uhum. O diagnóstico é que demora um pouco para ser feito. Uhum. Em média, 12 anos para se fazer um diagnóstico. É um atraso muito grande. Muito grande. Tá? E quando a mulher entra na menopausa, a tendência é que a doença saia de atividade. Ela não desaparece, mas a dor tende a diminuir. Uhum. E um percentual pequeno dessas mulheres na menopausa vão continuar tendo sintomas, em torno de 6, 7%. Tá? É uma doença hormônio dependente. E o hormônio que estimula essa doença, que faz esses tecidos crescerem, se chama estrogênio. E na menopausa ele tende a cair. Tá? Por isso que pode ocorrer uma melhora nesse período. Mas durante toda a vida reprodutiva, a doença pode estar ali em atividade numa mulher com endometriose. Existem alguns mitos, doutor, que são comuns e que precisam ser desmistificados, entre as mulheres ou entre a sociedade, que acabam envolvendo a doença, que envolvem a endometriose? Olha, eu acho que o que é mais preocupante é achar que dor é normal. Tá? Não, dor é normal. Principalmente quando já existe dentro da família muitas mulheres com a doença e que passou a vida toda sofrendo na relação sexual, no período menstrual, sofrendo calada. Então, esse grupo tende a falar assim para uma filha que começa a menstruar que aquela cólica é normal. Não, comigo também foi assim. Tá? Então, eu acho que isso é o pior. Tá? E isso acaba atrapalhando muito no diagnóstico precoce e pode impactar muito na vida dessa paciente. Então, acho que isso, achar que dor é normal, para mim é o pior, é o mito maior da endometriose. Doutor, e mudanças no estilo de vida? Existem essas mudanças, essas alterações em algumas situações que eram comuns, de acontecer, de ter hábitos na vida dessa mulher, e depois que veio o diagnóstico com a endometriose, ela precisa mudar esse estilo de vida, até alguma alimentação que podem também trazer benefícios para que essa dor diminua, para que ela tenha uma qualidade de vida positiva e melhor, mesmo tendo o diagnóstico da endometriose? Então, a mudança do estilo de vida, ela faz parte do nosso tratamento clínico. O tratamento da doença ele pode ser clínico, a princípio nós vamos sempre tentar fazer um tratamento clínico, e quando a gente não tem sucesso, a gente pode pensar no tratamento cirúrgico. Claro que existem algumas situações que o tratamento cirúrgico ele se impõe, mas no tratamento clínico consta essa mudança nos hábitos de vida. E quando a gente fala em tratamento clínico, não é só o médico usando medicamento. O que a gente vai usar? Nós vamos usar a nutrição, com dieta anti-inflamatória e antioxidante. Nós vamos lançar mão da fisioterapia. Nós vamos lançar mão dos educadores físicos, colocando essas pacientes para fazer atividade física, controle de peso, e podemos lançar mão também até do psicólogo. Então, o tratamento clínico ele é multidisciplinar. Conta com a ação do ginecologista e conta com a ação de todos esses profissionais. E quando a gente fala em dieta, eu não gosto assim de ficar dando uma receita, porque existem nutricionistas bem preparados para fazer dieta para endometriose, mas algumas coisas a gente tenta evitar
em pacientes com a doença. Né? O glúten, a lactose, cafeína, a carne vermelha. Mas eu vou tirar tudo dessa paciente, então? Né? Não, por isso que muitas vezes a presença do nutricionista aconselhando é interessante. É importante ter esse acompanhamento. Porque essa dieta, você vai tirar muitas coisas, mas vai deixar algumas coisas que também são importantes em termos de vitaminas, de proteínas que as mulheres também precisam. E é importante trazer esse equilíbrio também, né, doutor? Total. Tá? Então não pode ser uma coisa também extremamente radical, né? Sempre com a orientação de um nutricionista, a gente tem obtido bons resultados. Doutor, sempre vai haver aí uma predisposição, talvez não seja essa a palavra correta, ou a probabilidade, melhor dizendo, para um caso cirúrgico mesmo da endometriose, ou como o senhor está falando sobre o tratamento, o acompanhamento da alimentação, a atividade física, já é suficiente também para um tratamento mais tranquilo, para que essa mulher tenha qualidade de vida no seu dia a dia? Então, como eu disse, a gente vai sempre tentar controlar a doença, que ela não tem cura, mas ela tem esse controle, através do tratamento clínico. Tá? Mas existem algumas situações que a cirurgia ela se impõe, é necessária. Quais são? Basicamente, quais seriam essas cirurgias? O risco de obstrução de intestino, o risco de obstrução de vias urinárias, lesão no apêndice e grandes tumorações ovarianas. Essas 4 situações nós indicamos a cirurgia. Só? Não. Em algumas pacientes que não conseguem engravidar, mesmo com auxílio da reprodução assistida, com fertilizações in vitro, né? Essas pacientes podem ter benefícios com a cirurgia. E naquelas que o tratamento clínico falha, a gente entra com todo aquele arsenal, né? Com todo aquele tratamento multidisciplinar, com hormônios, com bloqueadores de menstruação, com anti-inflamatórios, e mesmo assim a dor persiste. Nesses casos, nós também podemos indicar a cirurgia. Doutor, uma última pergunta aqui para a gente encerrar. Quão importante é campanhas que já vêm sendo feitas, né, pela Organização da Saúde, os psicólogos, pelos ginecologistas, né, para toda a rede de saúde que já tem feito, né, esse tipo de campanha, mas para a gente expandir cada vez mais e para que essas mulheres conheçam cada vez mais a endometriose em si, para que esse diagnóstico seja cada vez mais precoce, para que ela se cuide, para que ela se entenda e se conheça. Qual a importância disso para a nossa sociedade hoje, para que essas mulheres também se sintam cada vez mais amparadas e se sintam seguras em trazer esse diagnóstico, em passar por esse processo, realizar o tratamento e seguir com uma vida positiva, com qualidade de vida no seu dia a dia? É enorme, né? Essa conscientização, ela é extremamente importante e tem dado resultado para a gente fazer o diagnóstico precoce. Esse espaço que vocês estão abrindo aqui para falar sobre endometriose é muito importante, né? Março é um mês inteiro de conscientização da endometriose. E é o mês que eu até falo para minha secretária, se prepare para cancelar a agenda, porque eu vou participar, porque eu acho que isso é muito importante. E nós começamos esse trabalho com endometriose em 2015, né? E cada ano que passa eu fico muito feliz, porque a gente tem a oportunidade em alguns canais, né, de estar falando sobre a doença. E muitas vezes essa conscientização, ela não atinge só a mulher, só a família que está passando pelo problema. Sim. Mas muitas vezes também até os profissionais da área de saúde, que estão ali na linha de frente, e que podem ficar mais atentos aos sintomas e triar essa paciente para o diagnóstico. Então, assim, é muito importante. E vou te dizer mais, tem muitas mulheres que chegam ao nosso consultório, chega assustada, que ela nunca tinha escutado falar em endometriose. Tá? Às vezes ela tem dificuldade até para pronunciar o nome. Então, é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, e eu agradeço muito. Tá? Eu acho que vale a pena e é o que tem ajudado, e a gente tem percebido uma melhora nesses anos
no nosso diagnóstico assim, mais precoce. Nós que agradecemos, doutor, porque foi extremamente esclarecedor esse momento que nós tivemos aqui. Eu acredito que os nossos telespectadores também puderam ter um olhar diferente, né, para a doença em si, para a endometriose, o diagnóstico, o apoio familiar, o apoio dos amigos, né, o apoio do seu local de trabalho mesmo para a mulher, né, que acaba tendo aí algumas situações que precisam se afastar em alguns dias daquele momento ativo, né, da doença, com muita dor, enfim. Então, realmente é muito importante a gente abrir esse espaço aqui, e o Tudo Junto e Misturado, a programação da Fonte TV realmente é para isso mesmo, para a gente trazer esse apoio para o telespectador e contando com apoio de profissionais como o senhor também, que a gente traz um esclarecimento, e agradeço aqui a presença do senhor no nosso programa, e com certeza vamos chamá-los mais vezes, porque a gente tem muito assunto ainda para falar, né, doutor? Mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. E a gente vai ficando por aqui, me despeço de você, mas você continua com muito mais podcast Tudo Junto Misturado. Até a próxima.